Olá, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando diretamente das redes sociais da Paróquia do Carmo, Arapiraca. Eu sou Karine e estou hoje aqui com o meu amigo Paulinho. Seja bem-vindo, Paulinho. Obrigado, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, aqui no podcast do Carmo. E estamos recebendo um convidado muito especial que esteve aqui fazendo pregações neste final de semana, que teve o retiro de carnaval. Eu estou aqui com uma pessoa muito querida e muito conhecida também, que é o Evandro Nunes, missionário católico. Seja bem-vindo. Muito prazer, Karine, a todos os ouvintes aí do podcast do Carmo. Vamos falar das coisas do céu. É sim, é sim. E a gente trouxe você aqui, mas antes de começar o nosso diálogo, a gente queria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é Evandro Nunes para toda a nossa comunidade. Evandro Nunes é um homem casado há 14 anos com Solange. Nesses 14 anos, Deus nos deu a graça de sermos pais de 5 filhos. Por graça de Deus, 4 meninas e 1 menino. Sou também escritor, tenho 3 livros já publicados. E missionário, desde quando me casei em 2010, Deus me pediu esse passo para me dedicar exclusivamente para a evangelização, e tem sido assim que nós sustentamos a nossa casa, né? E tem sido uma experiência assim bastante enriquecedora. Também estou fazendo o 3º ano do curso de teologia. Neste ano de 2024, eu termino o 3º ano do curso de teologia, algo que eu sempre quis muito e Deus me deu essa oportunidade. E sou filho de uma filha desta cidade, Arapiraca. Minha mãe nasceu em Arapiraca, se criou em Arapiraca e depois, na sua juventude, foi tentar a vida em São Paulo. E lá conheceu meu pai, se casou, e depois aqui eu fui batizado na cidade de Arapiraca. Então estou muito feliz de estar aqui e evangelizar nessa terra que é muito cara ao meu coração, porque me deu nada mais nada menos que a minha mãe. Sim, a alegria é toda nossa, né, Paulinho? De receber Evandro Nunes, uma pessoa de renome, né, nas redes sociais, na Canção Nova, nas pregações, levando a palavra de Deus. E hoje está aqui com a gente na Paróquia do Carmo é um motivo de muita alegria para todos nós, não é isso, Paulinho? Exatamente. Então, assim, Evandro já falou um pouco sobre ali o seu princípio, o início da sua vida, né, da sua família, principalmente, e depois, como é que foi a infância, como é que a sua mãe saiu daqui, foi para São Paulo. Isso. Né? Lá você nasceu, voltou para ser batizado aqui em Arapiraca. E aí voltamos para lá. Voltamos para lá e a vida toda em São Paulo, naquele processo todo de tentar realmente fazer a vida, criar uma estabilidade em São Paulo. Depois eu fui o primeiro de 4 filhos que meus pais tiveram. Mas chegou uma época, Paulinho, Karina, que a vida profissional do meu pai não estava assim como nos primeiros anos, né? Eu, por ser o primeiro filho, como eles dizem, né? Quando a gente fala no popular, eu peguei as vacas gordas, né? Um tempo assim de uma grande estabilidade financeira do meu pai, trabalhava em grande empresa, mas depois, de modo especial, quando eu tinha 16 para 17 anos, eles viram a necessidade de se reinventar profissionalmente. Naquela ocasião, meu pai estava passando por um momento profissional muito delicado, e até em conversas com os nossos parentes aqui de Arapiraca, foi muito motivado. Não, venha fazer a vida, venha tentar a vida aqui em Arapiraca, venha abrir um negócio aqui, a gente se ajeita, se ajuda. E viemos. Então, eles decidiram vender tudo que tinha em São Paulo,
e investi tudo aqui em Arapiraca. Uma qualidade de vida um pouco diferenciada, muito mais tranquila que o ritmo frenético de São Paulo, né? E começou um trabalho, abriu um comércio, mas depois de um tempo, 2 anos para ser mais exato, aquelas expectativas que meu pai tinha de prosperar naquele comércio não foram correspondidas. E aí ele começou a pensar, ai meu Deus, eu acho que não tomei a decisão mais acertada. E começou a discernir de voltar para São Paulo, né? Eita. E isso foi assim um momento bastante delicado para nós, porque eu não tinha uma idade assim para trabalho, estava ali saindo da adolescência, entrando na juventude e querendo até também uma oportunidade de emprego, mas não era tão simples. Você imagina, gente, hoje nós estamos em 2024, isso em 1993, 94. Arapiraca é uma cidade grande, mas não tinha a estrutura que tem hoje. É verdade. Né? E foi bastante desafiante. Mas depois disso não, vamos voltar para São Paulo e vamos recomeçar a vida em São Paulo. E aí decidimos voltar para São Paulo. Eu me lembro bem do retorno, pegamos o ônibus, 43 horas de viagem, e eu queria muito assistir. A data de retorno para São Paulo foi a final do Campeonato Brasileiro, em que estavam disputando Botafogo e Santos, para ver quem ia ser o campeão. E eu doido, gente, para querer assistir o jogo. Era a chance de eu ver o Santos ser campeão brasileiro. Até então, nada, nunca tinha visto isso na minha vida, né? E aí, só nas paradas que eu ia saber qual era o resultado, porque nem o rádio funcionava direito ali no ônibus. No ônibus, não tinha essa coisa que hoje tem internet e tal, não tinha nada disso. Aí eu doido, gente, querendo saber quanto é que tá o jogo, quanto é que tá o jogo, quanto é que tá o jogo, quanto é que tá o jogo. E aí depois eu fiquei sabendo que o Botafogo fez o gol e foi campeão. E aí o Túlio, que era o centroavante da época, tripudiou em cima de nós. Eu falei, meu Deus do céu, viajei, não assisti o jogo, o Santos não foi campeão. E foi bem naquele período ali que nós chegamos em São Paulo. E aí fomos recomeçar a vida. Mas eu tenho grandes experiências aqui em Arapiraca. Porque quando nós moramos aqui, eu estava começando a tocar violão. Eu tinha aprendido a tocar violão em São Paulo. E aqui eu tocava, começava a tocar nas missas, na paróquia que fica ali no bairro Cacimbas. Santo Antônio. Paróquia Santo Antônio. Tocava nas missas ali. O meu sotaque eu achava muito interessante, né? Porque, como paulista que sou, aliás, paulistano é para quem nasce em São Paulo, capital, viu, gente? Paulista é para quem nasceu no estado, né? Eu comecei a cantar as músicas, então na hora que ia cantar, por exemplo, aclamação ao Evangelho, eu cantava assim, aleluia, aleluia. E quando eu falava para o povo, vocês, aleluia, aleluia, aquilo soava diferente para mim. Foi um tempo de me adaptar. Eu vivi grandes experiências aqui em Arapiraca, eu sou muito feliz de ter morado aqui, fiz grandes amigos que estão até hoje, e é uma alegria voltar a evangelizar nessa terra. Que coisa boa, que coisa boa. Mas como surgiu a missionaridade, esse caminho missionário? A experiência de fé, como foi nessa início de saindo da adolescência, juventude, né? Foi interessante eu perceber o seguinte. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, não se assuste, eu era um crítico contumaz da espiritualidade carismática. Não gostava dessa coisa de louvor e bater palma e erguer braço. Eu não me identificava com esse tipo de espiritualidade. Pelo contrário, criticava e muito, mas eu não podia também negar os frutos na vida das pessoas. Não podia
deixar de reconhecer que aquelas pessoas, elas se voltavam um pouco mais para a palavra em comparação a mim. Eu olhava para elas e falava, peraí, eu estou criticando, eu estou contestando, mas essas pessoas pegam na Bíblia mais que eu. Essas pessoas que eu estou criticando, elas têm uma vida de oração muito mais verdadeira e autêntica que eu. E quando eu digo vida de oração, minha gente, eu estou dizendo de oração mesmo. É aquela questão de vamos rezar para valer. Não é rezar uma Ave Maria. Não, rezei. Não, eu não tinha essa profundidade de intimidade com Deus. Então eu acabei me rendendo a essa realidade. Fui percebendo que eu estava completamente equivocado. Era uma birra, uma infantilidade de minha parte. E fui começar a buscar, a descobrir como é que funciona, como é que sair do estereótipo, né? Daquilo que é a primeira impressão que a gente tem. E descobri que dentro da espiritualidade carismática existe muita seriedade, uma busca verdadeira de comunhão com Deus, e comecei a me identificar com essa maneira de rezar, com essa maneira de se relacionar com Deus. Claro que a espiritualidade carismática, ela não é a única espiritualidade dentro da igreja. Eu tenho essa consciência. Ela é uma das espiritualidades, mas que ela deixa um rastro de santidade, um apelo a uma comunhão verdadeira com Deus, isso é fato. E eu, me identificando com isso, comecei a buscar essa forma de vivência, de comunhão com Deus, e isso foi se aprimorando, foi se aprimorando, foi se aprimorando. E em 2005, para ser mais exato, o pregador Márcio Mendes, hoje da Canção Nova, ele tinha acabado de lançar um livro chamado A Vida no Poder do Espírito Santo. E eu li o título desse encontro, era um encontro que ganhava o livro. Você participava do encontro e ganhava o livro. E eu achei interessante o título, A Vida no Poder do Espírito Santo. Nossa, gostei. Que bacana. E eu fui participar desse encontro. E ali naquele encontro, estava pregando ele, na época era diácono Cleidmar Moreira, hoje padre Cleidmar Moreira, os dois pregando, conduzindo, rezando e tal. Aquilo foi me envolvendo de tal forma que naquele encontro eu fui, como a gente fala carinhosamente, dentro da renovação carismática, eu fui batizado no Espírito. Claro, para você que está nos vendo, nos ouvindo, eu recebi um novo batismo, e o batismo sacramental não é batismo. O batismo sacramental é batismo sacramental de infusão, né? O batismo que a gente cita dentro da espiritualidade carismática é uma efusão dos dons do Espírito Santo, uma visita do Espírito que te concede um mover da graça que você não tinha até então. E naquele primeiro dia, Paulinho, naquele encontro quando terminou, pela primeira vez eu ouvi a voz do Espírito Santo. Para mim não existia essa coisa de Deus fala comigo, não existia essa coisa de Deus fala, Deus falou, Deus disse, Deus... Não, para mim não existia isso. Para mim existia a Bíblia, a palavra, os documentos da igreja e ponto. Essa coisa de Deus falou aqui, Deus mostrou. Mas eu entrei no ônibus para ir até minha casa. Tinha acabado o encontro, era um domingo à noite, estava aquela garoa de São Paulo. E dentro do ônibus, sozinho, o ônibus estava vazio, domingo à noite, levava uns 50 minutos para chegar até minha casa. Jovem ainda. Jovem, e eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: eu hoje, Evandro, derramo sobre você os dons do meu Espírito, e com eles uma grande responsabilidade. Foi a primeira vez que eu ouvi. Nunca tinha ouvido isso assim de forma tão direta, interiormente falando. E eu fiquei rezando com aquilo. Comecei a pregar, a me preparar.
ir pregando no grupo de oração da paróquia. E o meu desejo era que aquilo que eu tinha vivido naquele final de semana em 2005, maio de 2005, pudesse ser vivido pelas outras pessoas. Era o meu desejo. Eu não tinha intenção de sair para pregar aqui e acolá. Nunca pensei assim, um dia eu vou pregar em Arapiraca. Não. Eu queria ali fazer acontecer na minha realidade paroquial. Só que Deus vai além, né? São Paulo vai escrever isso, dizendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E foi quando começou a receber, começo a receber convites. Você pode vir pregar aqui, você pode vir pregar aqui. E esses convites atravessavam os muros da diocese em outras cidades, em outras dioceses. E aquilo foi assim, nossa, mas como, né? E foi acontecendo, isso foi se repetindo, e daqui a pouco alguém de Minas Gerais, olha, eu estou sabendo que você prega, você pode vir pregar. Olha, eu peguei o seu telefone, eu peguei o seu e-mail. Não tinha essa coisa de WhatsApp na época, não tinha redes sociais, né? Mas as pessoas iam me chamando, iam me convidando. E aquilo, Karina, começou a ficar assim tão ardente dentro de mim, que eu comecei no meu trabalho, vivia minha vida profissional tranquilamente. Só que chegou um momento em que eu me sentia já um peixe fora d'água. Eu estava na minha mesa de trabalho pensando, puxa vida, nesse final de semana eu tenho essa pregação, eu tenho esse encontro, eu tenho esse retiro, eu tenho esse... Então eu já ali no trabalho, eu já não estava mais com o coração ali. Minha cabeça estava completamente fora. Não tem porquê. Eu falei, não tem sentido o que eu estou fazendo aqui, meu Deus. Não é isso, isso não me preenche. Eu tinha a responsabilidade de ir trabalhar, sim, mas o meu coração não estava mais lá. Como é que eu vou fazer? E aí fui rezar. Fui rezar, falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? E um padre muito amigo, o padre Francisco Ivanildo, que é salvista, uma ordem religiosa lá de Santo Amaro, da minha diocese, rezou comigo e me deu uma palavra que está no livro de Abacuque. E a palavra dizia isso: estou para fazer uma obra em sua vida nestes dias que, se eu te contasse agora, você não acreditaria. E aí o Senhor disse, Evandro, esse desejo que está no seu coração de viver exclusivamente para a evangelização não é um desejo que nasceu no seu coração. Antes de brotar no seu coração, brotou no meu. Só que vai ser no meu tempo, não no seu tempo. E aí eu tive que esperar. E nesse processo todo veio o meu noivado, e eu partilhava tudo isso com minha esposa, com a minha futura esposa, né? Eu falava, olha, eu sinto isso. Não, é de Deus, e Deus há de dar graça, Deus há de dar graça. E aí me casei em julho de 2010. Me casei em julho de 2010 e então, agora eu vou viver as primícias do meu matrimônio. Com 5 meses, escute isso, irmão e irmã, que você está vendo no podcast. Com 5 meses de casado, Deus falou, chegou a hora, é agora. Eu falei, mas agora, Senhor? Eu acabei de casar, mas agora... Não, mas agora eu nem... Como é que vai ser isso? Eu acabei de casar e vou... Não, é agora. E aí eu me desliguei da empresa que eu trabalhava e fui me dedicar exclusivamente à vida missionária. Não sabia como seria. Volto a dizer, não tinha essa realidade hoje que tem, dos podcasts, das redes sociais, não tinha essa repercussão digital que existe hoje. Mas eu costumo sempre dizer, irmãos, Deus falou e eu acreditei. Deus falou e eu acreditei. Acho que foi o princípio básico, o mais importante de tudo isso. Deus disse. E Deus, nesse processo, quando eu comecei a vida missionária, o Senhor me disse 2 coisas. Ele falou, meu filho, a primeira coisa,
quero dizer que você não vai ter tudo o que você quer. Já aconteceu com você de querer ter alguma coisa e não ter aquilo que você tanto quis? Pois é, comigo também aconteceu do mesmo jeito. Para Deus dizer assim, a nossa vida não é baseada só em ter aquilo que a gente quer, viver em função daquilo que a gente quer. Não. Tem coisas que a gente quer, mas não vai ter, para não se perder. Para não se perder. E a segunda coisa que o Senhor me disse, mas aquilo que te é necessário, eu te garanto, vai chegar. Aquilo que é necessário para a sua santificação, para o seu crescimento, para a sua maturidade, eu te asseguro, vai chegar. E aí começou o ministério e daqui a pouco, quando eu vejo, estou escrevendo um primeiro livro e lanço esse primeiro livro no ano de 2017. O título do livro, Do Céu para Você, é um itinerário de 40 dias, para justamente, estamos chegando na quaresma agora, né? Hoje, quarta-feira de cinzas, um caminho diário, 40 dias, para pessoas viver aquele processo de vida interior mesmo, né? Esse livro foi um sucesso de vendas na Canção Nova, foi a editora que abraçou a causa e falou, não, nós acreditamos nisso. Esse livro depois foi levado para o Japão, esse livro foi levado para os Estados Unidos, para a Europa, e aí começou um ministério que eu também não tinha, que eu não sabia, o Ministério da Escrita. Meu Deus, eu jamais pensei em escrever um livro. Eu vou mentalizar aqui, eu vou escrever um livro. Não. Deus foi conferindo, é o que eu disse para vocês. Deus disse e eu acreditei. E aí foi nascendo algumas coisas dentro do ministério. E uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, dentro desse processo do chamado de Deus, da confiança, irmãos, eu comecei a pregar os encontros e pessoas que não se conheciam, quando iam rezar, só fazer uma oração. Seria uma oração simples, uma oração de entrega, uma oração de agradecimento, aí de repente vinha algum irmão, alguma irmã, irmão, enquanto eu rezava por você, eu via Deus te colocando num avião e te levando a pregar em terras estrangeiras. Eu agradecia a Deus, Senhor. Passava um tempo, ia para um outro lugar, a pessoa do outro lugar que não conhece a outra pessoa que tinha falado aquilo, vem e fala a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, que isso? E aí daqui a pouco chega outra pessoa e fala a mesma coisa. Aí no ano de 2017, eu tinha saído de uma direção espiritual, voltando para casa, no busão, como a gente fala em São Paulo, né? Uhum. E recebo uma mensagem no meu celular. Olá, Evandro, aqui é Beatriz, eu sou da cidade de Margate, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e gostaria de convidar você a vir pregar um encontro aqui para todo o sul da Flórida, toda a parte sul da Flórida. O encontro vai ser dia tal, assim, 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 assim. Na hora que eu li aquela mensagem, um flash passou na minha cabeça. Eu lembrei de todos os lugares que eu tinha passado e algumas pessoas profetizado. Um dia você vai pregar, Deus vai te levar a pregar em outros países. E em novembro de 2017 estava eu desembarcando no aeroporto de Miami, sem falar inglês, e pregando para a comunidade brasileira ali na Arquidiocese de Miami. Depois Deus me deu a oportunidade de ir aos Estados Unidos por mais 3 vezes, e agora em abril estaremos retornando novamente. Então são coisas que eu acredito, irmãos, com toda a verdade do meu coração. Aconteceu porque Deus quis. E quando Deus quer, nem você consegue atrapalhar, viu? Quando Deus quer, nem... Fala igual vocês aqui, nem tu atrapalha, né?
aconteceu porque Deus quis e aconteceu porque eu acreditei no que Deus queria. Não tem fórmula mágica, não tem um segredo. Não, faça isso, fale com fulano, mande mensagem. Não. Quando Deus quer, Ele te acha. E Deus quer. E Deus envia. E aí a graça vai acontecendo. Uau. Que maravilha, né? Que testemunho testemunho lindo, né? muito bonito. E assim, você é casado, você é missionário, você viaja por várias dioceses, não é só a de São Paulo, Sim. não é isso? E quais são os maiores desafios que você encontra? Eu encontro um povo de fé. Encontro um povo que tem fé, mas às vezes uma fé adormecida. Eu não acredito que nosso povo é um povo sem fé. Nosso povo tem fé, mas muitas vezes, por conta de situações diversas, as dores da vida, as perdas, os prejuízos, aquilo tirou a força de sua fé. Né? Tirou a força para que a fé mostre o que ela consegue fazer. Eu encontrei desde 2010, 14 anos exclusivos só para o Evangelho, mais os 5 anos, então estou indo para 20 anos daqui a pouco, pregando o Evangelho. Né? Nesses quase 20 anos, também encontrei um povo desejoso de acertar, um povo guerreiro, que apesar das dificuldades, das situações, das dores, dos dissabores da vida, tem esperança de que o Senhor pode transformar a realidade. E é isso que me motiva a sair de casa e encontrar pessoas que, como certa vez eu pregando numa cidade de São Paulo, uma moça, era véspera do Dia dos Pais, era o sábado, e eu fui pregar uma noite oracional numa cidade próxima à capital, e ali pregando, quando terminou a pregação, uma jovem veio falar comigo, e ela disse assim, eu falei assim, olha, você às vezes pode olhar para o teu pai e dizer para ele, meu pai só errou, ou minha mãe só errou. Começa a ver os defeitos, as misérias, as más escolhas que eles fizeram, e talvez isso te convida a dizer assim, poxa, meu pai só errou na vida, minha mãe só errou na vida. E naquela noite eu disse assim, mas olhar para você é a certeza de que seu pai não só errou. Você é a prova de que seu pai não só errou, de que sua mãe não só errou. E quando eu disse isso, uma moça se aproximou e falou assim, olha, seu pregador, eu fui diagnosticada com um problema muito sério no meu cérebro, eu tive que colocar uma válvula no cérebro para poder sobreviver. E quando meu pai descobriu esse problema, ele não me aceitou, me rejeitou por completo, não quis mais. Mas hoje, isso que você falou me levantou. Eu posso te dar um abraço, como eu gostaria de dar no meu pai hoje? Eu disse, claro, e eu quero. Eu sou pai, e eu quero, como pai, também dizer a você, Deus vai fazer muita coisa ainda na tua vida. Então, essas coisas, eu só vivo, Karina, porque Deus me chamou para essa vida. Tem coisas que eu vivo só por causa da vida que Deus me chamou a viver. Tem lugares que eu piso só por causa do chamado que Deus me fez. Tem pessoas que eu conheço só porque estou vivendo a vida que o Senhor me chamou a viver.
porque eu tenho certeza absoluta, se eu não estivesse vivendo o chamado que Deus fez para a minha vida, eu não estaria agora na sua frente. Simples assim. Eu não estaria nesse podcast agora. Porque em nenhum momento da minha vida eu peguei o mapa do Brasil, coloquei o dedo lá. Um dia eu vou pisar no podcast da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Arapiraca. Não. Deus quis, eu estou aqui. Amém. Graças a Deus que está. Graças a Deus quis. Graças a Deus que você disse sim, né? E nessa caminhada, né, Evandro, são muitas renúncias. Muito provavelmente você teve que abrir mão de muita coisa, né? Você já comentou do trabalho, tem também a questão familiar, né? Como é que fica essa renúncia, né? Você fez igual Abraão, né? Sai, Abraão, exatamente. Sai dessa terra aí, vai para onde eu te mandar. Foi Abraão, a fé de Abraão. Abraão catou tudo, né? Juntou a trouxa aí, foi embora. E como é que você lidar, aliás, claro que Deus providencia, Deus dá a graça, né, de você desapegar, né, de você, a fé, a confiança na providência, sim, né, em tudo. Mas como é que foi para o Evandro, assim, administrar isso no coração dele? Foi tranquilo ou você teve ali lutas, né? Porque a gente sempre trava essas batalhas interiores. Meu, né? Deus, para nós homens, então, né? Principalmente. Então, essas batalhas interiores, como é que você lidou e como é que foi para você? É muito boa essa pergunta, Paulinho, porque eu não consigo, sem o respaldo da minha mulher. Ela entrou de cabeça comigo no chamado que Deus fez para nós. Não é um chamado do Evandro Nunes, é um chamado da minha família. Então, minha esposa assumiu todo o peso e a glória do chamado que Deus fez para a nossa casa. É evidente que, eu vou falar agora aqui como homem, né? Com 5 meses de casado, e quando o Senhor disse assim, é agora, eu fiquei pensando, gente, não estou brincando não, é verdade, viu? Eu falei assim, como é que eu vou dizer para o meu sogro agora? E para minha sogra, como é que eu vou falar para eles? Eu vou chegar para eles e vou dizer, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu não vou mais trabalhar, ficar de carteira assinada, salário fixo no mês. E aí meu sogro, minha sogra começaram a me fazer perguntas do tipo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você vai ficar em casa rezando. Isso. Aí alguém que não te conhece vai te ligar. Isso. E aí vai te chamar para um lugar que você não sabe onde é. Exatamente. E aí você vai para esse lugar, você vai lá rezar, pregar, e aí no final vão te dar uma ajuda financeira que você não sabe quanto é. Exatamente. E aí você vai voltar para casa e com esse dinheiro você vai sustentar a minha filha, que você tirou há 5 meses de casa. Sim! E ao final ele me perguntar, e você quer que eu acredite nessa história? Para mim era difícil isso. Era complicado, mas ao mesmo tempo Solange foi assim, esse sustento, né? Como diz a própria palavra, a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Solange foi conduzida pela sabedoria e nesse processo todo de viver o mistério do chamado, nós não víamos Deus colocando o chão antes de colocarmos o pé. Nós víamos Deus dizendo assim, movimenta teu pé, e aí depois o chão é comigo. E foi assim que ele foi construindo esse chamado em nós, com desafios de, como disse o apóstolo Paulo, Senhor, eu sei viver bem na fartura e na escassez. Deus faz esse movimento comigo, né? Horas ele me dá a fartura, horas ele me coloca na escassez. Horas ele me leva para pregar lá na televisão. Vai lá pregar na Canção Nova.
Prega aí, milhões de pessoas te assistindo no mundo inteiro. Agora vai pregar naquela capelinha lá na roça, lá no fundo, esse movimento do Espírito dos extremos é também o que nos santifica. É evidente que, claro, eu aprendi que Deus não vai justificar quem é preguiçoso. Não é aquela coisa de ficar em casa. Então, vou ficar em casa aí, a hora que tocar o telefone, a gente tem que se movimentar, tem que fazer nossa parte, né? Tem que se inspirar para Deus depois justificar. Mas foi acontecendo. À medida que Deus foi mostrando que aquele chamado era dele mesmo, eu fui percebendo que realmente Deus iria providenciar aquilo que ele me disse. Aquilo que é necessário vai chegar, eu vou fazer acontecer. Mas tem horas que você vai ter que entender que nem tudo que chega é para o seu bem. Então você precisa discernir o que deve ficar e o que deve evaporar. E tem sido assim, né? E graças a Deus, Paulinho, a gente foi também educando nossos filhos nesse processo. Eu nunca garanti para eles, olha, vai ter iogurte toda semana, viu? Todo fim de semana, ou todos os dias vai ter iogurte na geladeira. Não, pelo contrário. Ó, quando tiver, vamos comer. Ah, tá bom, papai. Ó, não tem, mas quando o papai do céu providenciar, vai ter. Ah, tá ótimo. Né? Aquilo que a gente fala, meus filhos não foram criados na birra. Não, eu quero, não quero nem saber, eu quero, não tô nem... Não tem eu quero. Hoje não tem. Quem sabe amanhã? Isso é santificante. É esperar, né? Esperar o tempo de Deus em tudo, nos mínimos detalhes, tudo. Né, Evandro? Evandro, e como é que, voltando um pouco para a questão da espiritualidade carismática, que você tinha comentado lá no início, sim, como foi que o movimento carismático, a renovação carismática também te ajudou nesse processo de discernimento da sua vocação, né? E até hoje, como é que você vê para o Evandro Nunes o movimento carismático e toda a inspiração, né, que hoje o Papa Francisco desde 19, né, colocou como a corrente de graça, né, para nós. Exato. Eu, como disse, nessa crítica quanto mais, era mais uma birra, acho que era inveja, né? Eu comecei, porque assim, como eu não tinha, eu era um homem espiritualmente vazio. Eu estava na igreja, mas eu não chegava na igreja para fazer 5 minutos de adoração ao Santíssimo, ou fazer um momento de oração, um silêncio ali diante do sacrário. Eu não fazia isso. Eu ia lá, fazia a minha tarefa. Chegava lá, cumprimentava um, cumprimentava, ô fulano, e aí, tudo bem? Se tivesse que ensaiar, ensaiava, se tivesse que fazer uma reunião, fazia uma reunião, rezava uma Ave Maria, o sinal da cruz, tá bom, vamos rezar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu era um homem ativo nas coisas ali, mas não tinha uma espiritualidade. Quando veio o meu batismo no Espírito, aí eu comecei a ter sede de buscar as coisas. Aí foi onde eu mergulhei na palavra. Até então, e olha, gente, eu já tinha, nessa ocasião, eu já tinha 23 anos, 24 anos. Até então, isso aqui era um enfeite na minha casa. Não tinha essa coisa de pegar a Bíblia, deixa eu fazer um estudo, deixa eu fazer uma leitura aqui, deixa eu fazer um momento de oração, de intimidade com Deus. Não existia isso. E a espiritualidade carismática me ajudou a falar, vamos ser verdadeiro, pare de ser hipócrita, você pense que está enganando a todo mundo, inclusive a mim. Aos outros você engana, aos outros você faz teatro, mas para mim, você sabe, filho, deixa de ser moleque, né? E aí realmente eu preciso despertar. A partir disso eu mergulhei na palavra, e a palavra foi me confrontando com as coisas, com os comportamentos que eu mantinha,
com as atitudes, as reações, as decisões. E aí eu fui percebendo, não, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma vida. Eu digo que amo a Deus, mas na hora de provar, cadê? Eu digo que sou um homem de Deus, mas na hora de mostrar que eu sou um homem de Deus, a minha atitude não mostra. As minhas palavras não... Falta. Então a espiritualidade carismática, ela me abriu essa vertente para que eu realmente fosse um homem que pudesse priorizar a minha alma. Algo que até então não existia. Amém. É isso aí. As suas palavras, elas tocam diretamente o meu coração. Não tenha dúvida disso. Mas, assim, você falou de família, você falou de filhos. E qual a importância da família na criação dos filhos na fé cristã? Ótimo. A sua família é a sua maior e melhor chance de você carimbar o seu passaporte para o céu. Vou repetir. A sua família é a sua melhor chance e a maior oportunidade para você carimbar o seu passaporte para o céu. Por quê, Karina? Nós vivemos num mundo em que a família ela vai sendo escanteada. Porque eu preciso viver uma vida profissional para ter sucesso na minha vida profissional. Eu preciso abrir mão da minha paternidade, eu preciso abrir mão da minha maternidade, eu preciso abrir mão da convivência em casa, eu preciso me dedicar, eu preciso suar, eu preciso derramar o sangue, né? No sentido figurado, né? Eu tenho que ralar. Claro que você deve se dedicar à sua vida profissional, mas eu te pergunto, o teu sucesso profissional colabora diretamente com o teu processo de maturidade humana e de santificação pessoal? Porque absolutamente nenhum sucesso profissional compensa um fracasso familiar. Eu e você conhecemos inúmeras pessoas que são exímios profissionais. Homens e mulheres talentosos, extraordinários, competentes, mas no que se refere à educação de santidade da família, estão fracassando. Por quê? Porque foram abrindo mão. O mundo vai nos envolvendo de tal forma que a família ela vai sendo escanteada. E hoje, graças a Deus, existem inúmeras iniciativas de encontros da igreja, de diversas dioceses, de encontros voltados para homens, de encontros voltados para mulheres, de encontros voltados para jovens, num sinal claro de que o Senhor quer aglutinar de novo as famílias, né? Só que é um processo desafiante. Desafiante, porque nós estamos aqui num ambiente virtual. Quantas são as famílias que, por exemplo, não sentam na mesa para fazer uma refeição sequer, pelo menos uma no dia, juntos, né? Quantas são as famílias que não passam um final de semana juntos, e juntos que eu digo é ali, numa conversa sadia. É porque um tem que ir para cá, outro tem que ir para lá, o outro tem que ir para lá, o outro tem que ir para lá, o outro está no quarto, o outro está na cozinha, o outro está não sei aonde. E é como se fossem ilhas, né, isoladas. E a gente não pode olhar isso e dizer, é normal, é assim mesmo. Não. Nossa família não foi feita para isso. Porque a nossa família não tem vocação para o inferno. A sua família não é vocacionada para o inferno. Sua família é vocacionada para o céu. Só que a gente vai
viver no céu se aqui na terra a gente treina como se vive lá? Porque no céu não se entra por sorteio. O céu continua sendo o lugar que pertence aos convictos. Eu tenho certeza que lá é o meu lugar. A gente tem percebido muito que as redes sociais, as mídias hoje nos ajudam em certa parte, mas elas também, eu costumo dizer que ela aproximou os que estavam distantes, mas ela terminou afastando os que estavam próximos. Sim, né? sim. E de que forma os pais hoje podem educar os seus filhos nessa boa liderança dessas redes sociais? Ou nesse bom uso? Eu preciso entender com os olhos da fé que a minha paternidade não está atrelada somente ao fato de engravidar minha esposa. Paternidade é mais que isso. Eu consegui fazer um filho na minha esposa. Tá? Biologicamente, sim. Mas a paternidade, ela vai além disso. Há uma autoridade espiritual acima da paternidade, acima da maternidade. E hoje muitos pais, quando eu digo pais e mães, né, se esqueceram ou até mesmo abriram mão dessa autoridade espiritual dada por Deus a você que é pai, a você que é mãe, né? Você abriu mão, e quando você abre mão dessa autoridade espiritual que você tem sobre seus filhos, muita coisa se perde. Eu diria, Karina, que tudo começa na comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus vai me dar a forma eficaz de como eu vou me relacionar com as pessoas que me rodeiam. Pode observar na história de homens da Bíblia e de homens e mulheres santos da igreja como a comunhão deles com Deus conseguiu resolver todos os conflitos. Conseguiu responder todas as interrogações. Porque primeiro eu vou buscar Deus. Sabe aquele princípio do profeta Jeremias? Buscai a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu deixo-me seduzir por Deus, mantenho comunhão com Ele e Ele vai me ensinar como é que eu vou administrar esses desafios da vida. Eu não vou mentir para você, não sou burro. A modernidade está aí e isso não vai mudar. Vai mudar. Ela tá, pelo contrário, está evoluindo cada vez mais, né? E existe um lado benéfico disso e que a igreja está evangelizando. Só que, ao mesmo tempo que a modernidade está avançando, a nossa espiritualidade não pode ficar para trás. A nossa comunhão com Deus e nosso princípio de comunhão com Deus, ele não pode ser negociado. Porque existem algumas coisas dentro do lar que precisam também ser princípios inegociáveis. Um pai católico, uma mãe católica, ele não pode dizer assim: a gente educa filho para o mundo. Essa frase não é cristã. Essa frase é totalmente pagã. Eu educo meus filhos para o céu. Evandro, e se eles lá na frente não quiserem nem ser católicos? Bom, a semente você lançou. Está lá, você regou. E ela há de germinar no tempo oportuno, porque você vai ali regando, consagrando. Santa Mônica, quase 3 décadas, para que Agostinho aceitasse pelo menos ser batizado e não morrer como um pagão. Qual é a mãe e o pai que mantém uma alta comunhão com Deus, que depois não vai ver aquela alta comunhão com Deus reverberar na vida do seu filho? Só que o grande problema é que você abre mão dessa autoridade espiritual que você tem sobre seu filho, de simplesmente ele não aceita ir na missa contigo, ela não aceita ir no encontro contigo, mas também tu não reza por ele quando ele está dormindo.
Na hora que tu tá lá lavando a roupa, tu não é capaz de jogar um pouquinho de água benta naquela roupa. Fala assim, ó, Senhor, usa dessa água benta que é um sacramental, o sacramental, como diz o catecismo, é uma fonte de bênção para diversas circunstâncias da vida. Você não é capaz de pegar um sal exorcizado e temperar a comida enquanto meu marido estiver comendo, enquanto minha esposa estiver comendo, enquanto meu filho estiver comendo e mastigando. O Senhor vá entrando no corpo. Nós usamos as armas espirituais que nós temos para combater o bom combate que está aí posto para todos nós. E termino dizendo aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, em 1917. Em 1917, em 2017, isso se completou 300 anos. Então tem mais de 300 anos, 304 anos para ser mais exato, que Nossa Senhora disse que a última e derradeira batalha antes da volta triunfal de seu filho e do triunfo do seu Imaculado Coração seria contra a família e contra o matrimônio. Só que Nossa Senhora não disse isso para o povo que estava lá em 2017. Nossa Senhora disse isso olhando para 2020, para 2022, para 2024, para 2030, para 2035. Isso te lembra alguma coisa? Se você tira o time de campo na luta pelo resgate e pela santificação da sua família, quem é que Deus vai colocar no lugar para lutar pelos teus? Responde essa pergunta aí. Uau! E aí ficou no ar para que quem está em casa vá respondendo esses questionamentos e que essas palavras vão entrando profundamente no coração de cada um. E como está tocando também o nosso, né, Paulinho? Sim. E assim, ele está me levando para lugares distantes. Fique sabendo disso, porque assim nos faz refletir muito sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa infância, sobre o que nós queremos hoje enquanto cristãos, enquanto participantes de uma igreja, enquanto pertencentes a um serviço, a uma pastoral, né? Então, qual a nossa missão? Isso nos leva a refletir. E a nossa igreja doméstica, e a nossa família, né? Eu tenho 4 filhos, você tem 5. Oh, aleluia. Né? Que bênção. O silêncio na minha e na sua casa é meio escasso, né? Não tem não. É muito de vez em quando. É isso aí. Mas me diga uma coisa. Como você... se você poderia, de repente, compartilhar algum momento, alguma experiência que você teve no seu serviço missionário. Alguma coisa que lhe impactou. Você disse, poxa, isso eu guardei, por mais que eu reze, por mais que eu esteja em comunhão com Deus, eu não esqueço daquele momento. Então, eu vou dizer algo assim que é simples, mas foi impactante para mim. No ano da pandemia, no start da pandemia, eu tinha uma agenda bastante preenchida. Assim, era um ano que eu estaria pregando em quase todos os fins de semana. Lugares mais diversos que você possa imaginar, pregando com pessoas reconhecidas, em muitos lugares. Eu olhei assim para a agenda e falei, nossa, Espírito Santo, esse ano nós vamos arrebentar, né? Aí veio todo o processo da pandemia. Eu ia pregar um acampamento na Canção Nova, que era o acampamento de Semana Santa, daquele ano da pandemia. E naquele processo todo de fique em casa, né, se resguarde e tal, eu falei, bom, como eu estaria no acampamento, eu não podia ir, estava tudo fechado, as paróquias fechadas, aquela coisa toda, eu vou acompanhar o acampamento aqui pela televisão. E naquela ocasião, o padre Wagner Ferreira, que é hoje o presidente da Canção Nova, ele estava fazendo a pregação que eu faria. Falei, eu vou sentar, vou assistir, vou acompanhar, vou rezar.
Enquanto eu estava assistindo aquela pregação, 5 filhos, aquela correria toda, como você sabe, os desafios que são. Minha filha mais nova, a Clarice, foi ao banheiro e eu estava sentado no sofá, de frente para a televisão. O banheiro fica no corredor à minha direita, a porta é entreaberta e a Clarice, vou falar textualmente como a Clarice falou para mim, gente. A Clarice disse assim: papai, me ajuda, eu quero fazer cocô. E aí quando eu fui me levantar para ir colocar ela no vaso, porque ela não conseguia sozinha subir no vaso sanitário. A Laura, a minha outra filha, que tem um senso de iniciativa extraordinário, ela: não, papai, pode deixar, eu ajudo. Aí a Laura pegou a Clarice, isso eu vendo ali pela brecha ali da porta entreaberta. Pode deixar, papai, eu ajudo. Aí ela pegou com todo o esforço ali e colocou a Clarice no vaso sanitário para ela fazer a sua necessidade. E naquele momento, o Senhor disse no meu ouvido: está vendo essa cena? Eu estou aqui com você nesta cena que você está vendo, da mesma forma que eu estaria com você se você estivesse naquele palco pregando. Só que se você estivesse lá pregando, você não veria esta cena. Eu estaria lá com você como estou agora nesta cena do cotidiano da sua casa. Aquilo teve um valor absoluto para mim. Absoluto para mim. Eu guardo isso assim como um grande aprendizado. Para Deus dizer assim, ó, eu não vou usar você, ou a minha comunhão com você não está só em momentos extraordinários, onde as pessoas estão te vendo e tem muita gente na sua frente, porque é o que eu falava do processo aqui da paternidade, da maternidade. O que vai santificando a nossa família são as coisas ordinárias, é o dia a dia, aquilo que a gente muitas vezes até, isso aqui é tão pequeno, isso aqui é tão minúsculo, isso aqui não... Mas entenda uma coisa, irmão e irmã, Deus se manifesta Deus se manifesta no extraordinário quando Ele quer. Levantar uma pessoa da cadeira de rodas, devolver a visão à pessoa que estava cega, devolver o paladar, devolver a audição a quem estava surdo, de uma maneira extraordinária, instantaneamente. É quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele faz. Agora, Deus está se manifestando no ordinário todos os dias. Eu duvido que Deus não se manifeste no ordinário todos os dias. É a gente que perde a percepção dele se manifestando aqui e acolá. No ordinário, na coisa miúda, sabe? Do dia a dia. Né? A gente precisa estar atento aos detalhes. Atento aos detalhes. E a presença de Deus em tudo, né? A presença de Deus em cada momento, em cada instante, né? Talvez aquela coisa, o coração do Evandro estava lá no palco da Canção Nova. Isso. Né? Eu podia estar ali, Senhor, e tal. Mas Deus diz, Deus, era assim, você estar ali pregando e tal, ajudando tantas pessoas. Não era desejo de me aparecer, não, entenda? Era desejo assim de... Preocupação com a missão, o chamado. Porque era isso, puxa vida, agora não posso. Aí Deus falou, não, filho. Ô bebê. Não, bebê. E Deus ali, de certa forma, confortou seu coração. Disse, olha, aqui tá lá, também teu... Mas eu estou aqui agora, nessa cena aqui. Ó. Da mesma forma que eu estaria lá. Mas só que se você estivesse lá, você não veria essa cena aqui. E no nosso dia a dia também, né? Quantas vezes a gente não coloca
o nosso coração em lugares, né, que talvez, né, Deus fala, não precisa. Não precisa disso, né? Não precisa estar ali agora, né? Mas foca aqui, exato. preste atenção aqui ao teu redor, no que está acontecendo aqui, né? No que eu estou fazendo aqui, mais perto de você, né? Deus é sempre muito bom, muito próximo de nós. Não se atormente tanto com o que virá, se preocupe com o que tem aqui agora nesse momento. Exatamente. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Oh, já? Então, eu nunca vi um tempo passar tão rápido, né? Mas, para finalizar, eu queria que você deixasse para a gente, e para quem está em casa, qual conselho você daria para aqueles que estão buscando crescer na fé e buscando a santidade, buscando as coisas de Deus? O conselho que eu dou para você: não negocie a tua comunhão com Deus com nada, né? Se você puder ir à missa todos os dias, você vai estar a quilômetros de distância de quem não quer. Ah, Evandro, mas eu trabalho e é complicado e é difícil porque... Ô, Evandro, é tão... Então, você não reza para pedir um trabalho para Deus? Quem aqui já rezou dizendo: ô Senhor, abre uma porta de emprego? Abre uma porta de emprego para mim, Senhor, eu preciso trabalhar. Quem aqui já não fez uma novena a São José, a Santa Teresinha, a Nossa Senhora das Graças? Ai, me abre uma porta de emprego, concede aquela vaga, deixa eu passar e tal. A gente reza para pedir um emprego, mas você acha que você vai dizer para mim, que você não pode rezar para Deus que te dá um emprego e você rezar assim: Senhor, me dá um emprego que me permita participar da missa todos os dias? Como? A gente pede um emprego para Deus e o Deus que dá o emprego não vai poder te dar um emprego que te permita participar da missa todos os dias? Não estou dizendo só da missa da noite, não. De repente, aquele horário que você está ali, e olha, meu horário de almoço, eu tenho 1 hora de almoço, o padre lá celebra a missa meio-dia, aquela missa, como a gente brinca, aquela missa de convento, né? Que o padre nem homilia faz, ele entra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e daqui a pouco, em 25 minutos, a missa já terminou, acabou. E você já foi ali, participou da Santa Missa, né? Se puder, participe. Ah, não posso, não tem como. Então, pelo menos no final de semana, né? Tá aí os exemplos extraordinários de quem tem rezado o rosário todos os dias. O exército a nível mundial que se levantou com o povo que tem rezado, simplesmente, vou rezar o rosário. Pronto, né? É uma outra via de uma profunda comunhão com o céu, né? Um bom livro espiritual, procure conhecer a vida do santo de devoção. Ah, eu sou devoto de São Francisco de Assis. Mas quantos livros de São Francisco de Assis tu já leu, criatura? Que fala a vida dele? Olha para a vida de São Francisco de Assis e olha para a tua vida. Ah, eu sou devoto de São Francisco de Assis. Então, a minha vida tem que estar próxima daquilo que é a vida do santo que eu amo. Senão, eu sou uma mentira. Ah, eu sou devoto de São Francisco, mas assim... Mas o que São Francisco fazia? Eu faço? Não exatamente como ele, igualzinho a ele, mas no que eu consigo imitá-lo. Ah, eu sou devoto de Santa Faustina, então eu sou misericordioso como era Santa Faustina com as pessoas. Então, se eu não estou sendo, como é que eu sou devoto de Santa Faustina? Então, faça essa investigação interior e busque. Não, aqui eu preciso melhorar, aqui está bom, aqui eu ainda posso evoluir, aqui eu preciso amadurecer, aqui eu preciso tomar iniciativa, aqui eu preciso tomar uma mudança radical. E você vai perceber que este ano tem tudo para ser um ano extraordinário em Deus. Amém. Amém, coisa boa, né? Amém. Tem mais alguma coisa a dizer, Paulinho? Não, só agradecer, né? Agradecer ao Evandro, né, por estar aqui conosco, né? Dar esse tempinho aqui para nós. Agradecer a todos que nos acompanham, agradecer ao Padre Daniel também, né? Que é nosso pároco aqui, que também apoia o podcast do Carmo,
Micael, Alessandro, Arthur, todo mundo que está aqui. E é uma grande graça, né? Você que nos acompanha, como sempre, né? Vai estar compartilhando, vai estar absorvendo tudo que o Evandro colocou aqui da sua vida, da sua missão, do seu chamado. E esse itinerário agora, né? Comunhão com Deus, Isso. oração, leitura espiritual, né? Santa Missa, que com certeza os resultados para a nossa vida de fé vai ser maravilhoso. Aleluia. Eu agradeço, desejo para vocês todos, para a equipe do podcast da do Carmo, para toda a Diocese de Penedo, o acolhimento nesse retiro de carnaval. Mais uma vez, foi uma alegria pregar nessa cidade, que eu tenho um carinho muito grande, cidade da minha mãe, agradeço. Agradeço também cada pessoa que eu encontrei nesses dias, que eu pude abraçar, que pude conversar um pouquinho, e desejo de todo o coração que esta seja a melhor quaresma da sua vida, viu? 2024, você possa dizer, nossa, 2024 foi a minha melhor quaresma vivida até hoje, né? Desejo de coração. Amanhã, quinta-feira, primeira quinta-feira da quaresma, eu estarei pregando na Canção Nova, na quinta-feira de adoração, às 10 horas da manhã. Então, você que assistiu esse podcast nessa quarta-feira de cinzas, dá uma moral para nós, assiste lá, 10 horas da manhã, estaremos pregando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Quero também deixar um convite, posso? Pode. Com certeza. Em julho, no segundo final de semana, no terceiro final de semana de julho, se eu não me engano, 20 e 21 de julho, se eu não me engano, tá? Eu estarei pregando na cidade de Maceió, um encontro na comunidade Oásis, um encontro de oração, final de semana. Então é a oportunidade de você aqui de Arapiraca, da região, da gente se encontrar na metade do ano aí, para rezarmos juntos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Amém, amém. Evandro, e para quem quer acompanhar o Evandro Nunes, como é que faz? Quem quer também, de alguma forma, contribuir com o seu ministério, né? Como é que pode fazer? Nesse tempo que a gente foi vivendo a vida missionária, algumas das providências Deus foi trazendo através de pessoas que foram realmente, como você falou, se manifestando. Eu quero ser um benfeitor do seu ministério, eu quero ajudar de alguma forma concreta, mensalmente e tal, ou esporadicamente. Isso vira e mexe acontece, graças a Deus. Algumas pessoas que, de forma livre, elas ouvindo o nosso testemunho, ouvindo a nossa... Evandro, eu quero ajudar. Você se ofende se eu fizer uma ajuda financeira para você mensalmente, dentro daquilo que eu posso? Não, né? Então você pode fazer a sua doação espontânea quando você quiser. Para me seguir nas redes sociais, meu Instagram sou Evandro Nunes sou eu. Evandro Nunes sou eu. Você vai achar lá uma foto minha e lá você tem as informações. Evandro Nunes sou eu. E as orações que a gente faz ali, e os momentos, a nossa agenda missionária, onde a gente vai estar pregando, as reflexões que a gente faz também, vira e mexe com a palavra. E eu agradeço de coração. Amém, muito bem. Eu quero agradecer ao Paulinho por estar aqui conosco, nesta noite super agradável. Quero agradecer também a você, Evandro Nunes, por estar com a gente, por estar tocando o coração de tanta gente em casa, que eu tenho certeza que como tocou o meu, tocou de Paulinho, Sim. tocou das pessoas que estão aqui conosco, tocou de você também que está em casa. E assim, esse podcast fica gravado e você pode indicar e pode... vou assistir novamente. Boa! Eu vou assistir novamente. E assim, vou sempre me reportar ele quando eu precisar ouvir algumas palavras que você disse hoje. Amém. Amém. Obrigado. Que realmente tocou meu coração. Eu vi que ali, meu esposo está ali, tocou o coração dele também. Né? E assim, é muito bom. Foi muito bom, muito, muito bom estar com você hoje aqui. Obrigado. Eu só tenho a agradecer a comunidade do Carmo. Vamos seguir o Instagram de Evandro Nunes, sou eu, né? É isso aí. E
contribuir com o ministério do nosso amigo Evandro. E viva a tapioca de Arapiraca. Viva a tapioca! Um abraço. Você, até a quarta-feira que vem, se Deus quiser.